Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz para todos nós. E hoje a belíssima palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra que nos cura, a palavra que nos dá força, coragem, ânimo, que Ele falou para aquele paralítico: levanta, pega a sua cama e anda. E esta palavra que Jesus falou para aquele paralítico, ela gerou uma contradição muito grande naquelas pessoas ali incrédulas, hipócritas, que estavam assistindo aquela cena. E hoje Jesus vem falar da comunhão do Filho e do Pai. E Jesus, ele não teria feito aquele prodígio se ele não estivesse em comunhão com o Pai. E lá no versículo 25, nós estamos passeando pelo Evangelho de São João, capítulo 5, e hoje nós estamos no versículo 19 até o 30. A comunhão do Filho e do Pai. E vamos voltar lá no 16. No versículo 16, ele tinha acabado de fazer aquela cura do paralítico. Por este motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Só para a gente pegar aqui o contexto, tá? Então, e Jesus respondeu para eles: meu Pai continua agindo até agora e eu ajo também. Vamos fixar a mensagem. Jesus quis dizer para nós: meu Pai trabalha dia e noite, meu Pai trabalha de sol a sol, meu Pai trabalha de sábado a sábado, e eu também, eu continuo fazendo a obra do meu Pai. E nós vemos, meus irmãos, que infelizmente os judeus, eles pouco se importavam com todo o bem que Jesus fazia, mas muito pelo contrário, eles se sentiam incomodados, ameaçados pelo, vamos colocar entre aspas, barulho sadio que Jesus fazia. Os milagres, as curas que Jesus realizava atraíam a atenção de multidões, e isso gerava um motivo de perseguição por parte daqueles que viviam debaixo da hipocrisia, da incredulidade. E percebemos também que a vida de Jesus era regida pelo amor, pela compaixão, pelo zelo pelas coisas do Pai, o zelo pelas coisas do alto. E nós também não somos muito diferentes daqueles judeus. Eu fico pensando muitas vezes, hoje quando nós lemos as Escrituras, muitas vezes nós também nos escandalizamos com a postura dos fariseus, mestres da lei, doutores da época, daqueles que contradiziam Jesus. Mas se nós olharmos para a situação do mundo nos nossos dias, nós vemos que aquela mesma hipocrisia, aquela mesma incredulidade, aquela mesma maldade está instalada no nosso meio. O centro da palavra de hoje: o Filho e o Pai são um. E como que é complicado para muitos de nós acreditarmos e assimilarmos a pessoa da Santíssima Trindade. São três em um. Pensa, formam a unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem uma oração que é da Beata Elizabeth da Trindade, ou Isabel da Trindade, uma belíssima exaltação da Santíssima. Ela fala assim: ó meus três, meu tudo, minha beatitude, solidão infinita, imensidão na qual me perco, entrego-me a vós como uma presa. Sepultai-vos em mim, para que eu me sepulte em vós, na espera de vir a contemplar na vossa luz o abismo das vossas grandezas. Olha que coisa mais linda essa oração da Beata Isabel da Trindade. E a palavra de Deus hoje, ela nos convida a pegar as Sagradas Escrituras, degustar a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, porque
no versículo 24, Jesus diz para nós assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Versículo 25, em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Aquele paralítico, ele foi curado e foi salvo, porque ele acreditou na palavra de Deus. Levanta-te, pega a sua cama e anda. Nós precisamos, meus irmãos, conhecer a palavra de Deus. A palavra que nos salva, a palavra que nos cura, a palavra que nos liberta. E só pela ação do Espírito Santo de Deus nós podemos crer verdadeiramente e acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que hoje o protagonista é o Espírito Santo. Por isso nós precisamos clamar pelo Espírito Santo de Deus todos os dias, toda hora. É o maior presente que nós podemos receber. É o maior presente que está à nossa disposição e nós muitas vezes não o tocamos. Então, vinde Espírito Santo de Deus sobre nós. Porque, meus irmãos, não tem como a gente não falar do que Jesus nos alertou um dia. Porque essa dificuldade que nós sentimos hoje é a mesma dificuldade que os discípulos que caminharam lado a lado com Jesus sentiram. Lá em João capítulo 14, quando Jesus está lá nos adeuses e despedidas, Jesus estava anunciando a sua paixão. Ele dizia que não era para os discípulos perturbar o coração deles, que ele ia voltar para o Pai e lá havia muitas moradas e que ele viria e mostrar o caminho para os discípulos. E Tomé falou assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus falou: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Olha o que Jesus respondeu. A dificuldade que eles tinham de assimilar que Jesus ali que caminhava com eles, que fazia os prodígios, que fazia os milagres, que era o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e o Pai está em mim? Meus irmãos, Jesus nos ama e sabe da nossa limitação, sabe das nossas dificuldades. Peçamos hoje ao Espírito Santo de Deus que nós possamos mergulhar na palavra, na santa doutrina, na sã doutrina. Nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Nós só vamos conhecer Jesus verdadeiramente, amar Jesus verdadeiramente, se nós nos aproximarmos do banquete, na mesa da palavra, na mesa da Eucaristia. Então vem Espírito Santo de Deus sobre nós, nos conceda esta graça de compreendermos e, mais do que isso, vivermos a Tua santa palavra. Nós não queremos somente ser curados, nós queremos ser salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.